Olá a todos, sejamos bem-vindos a mais um momento de estudo e reflexão doutrinária, que hoje refletirá sobre a lei natural, características da lei natural, origem e conhecimento da lei natural. É um assunto de extrema importância que nós, enquanto sociedade, ao longo da história, sempre tentamos nos aprofundar. E como o progresso é uma lei universal, o espírito ele tem progredido em certos aspectos. O espírito tem progredido em relação à construção teórica do que é Deus. Entretanto, todo esse conhecimento ele vem se concretizar efetivamente na prática, porque o Evangelho é conduta. A letra do Evangelho, o conhecimento do Evangelho é acessível a todos nós. Mas a prática realmente ela é muito convidativa. E é na prática que esse conhecimento se transforma em aprendizagem, em que nós crescemos, em que nós evoluímos e que nós, principalmente, vamos nos aproximando da grandiosidade da obra de Jesus Cristo, que, representando o amor de Deus, significa justiça, misericórdia, fraternidade, solidariedade e outros sentimentos que são correlatos. O tema de hoje está recortado entre as questões 614 a 628 do Livro dos Espíritos. E logo da questão 614, Allan Kardec faz um questionamento aos espíritos que trabalharam na codificação sobre a origem da lei natural, sobre o conceito da lei natural. E ele questiona o que deve se entender por lei natural. E os espíritos prontamente nos respondem que a lei natural é a lei de Deus, é a única que nos leva a realmente à felicidade. E todos nós temos um conceito de felicidade, porque a felicidade, como é um sentimento, ela tem um aspecto muito subjetivo. Mas a lei de Deus nos encaminha para um sentimento universal, como, por exemplo, Jesus nos ensina amar o próximo como a si mesmo. E Allan Kardec ele vai aprofundando os questionamentos e indaga aos espíritos se a lei natural, se a lei de Deus, ela é eterna. E os espíritos nos respondem que sim, a lei de Deus é eterna, a lei de Deus é imperecível, a lei de Deus sempre existiu. E nós, enquanto sociedade, sempre procuramos, ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, conhecer a intimidade de Deus. Para isso, temos aí várias concepções religiosas. José Herculano Pires tem um livro intitulado O Espírito e o Tempo, que ele traz um raciocínio muito lúcido. Na verdade, ele faz um resgate histórico e vem nos ensinar, na verdade, nos lembrar que em relação à adoração a Deus, em relação à prática da lei de Deus, nós já adoramos a divindade como pedra, como vegetal, como animal, como tempo, sol, chuva, lua. E agora nós temos uma perspectiva mais concreta. Entretanto, não tenhamos um conceito sobre a abrangência do que vem a ser Deus. Questão número 1 do Livro dos Espíritos nos provoca uma reflexão que Deus é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E Allan Kardec ali, nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, através de um raciocínio indutivo, tenta provocar os espíritos para os espíritos nos apresentarem um conceito de Deus. E ali, naquele final daquela construção teórica, os espíritos nos ensinam que a nossa linguagem ainda é muito pobre, a nossa linguagem ainda é muito limitada para conceituarmos Deus. Normalmente a gente se aproxima de um conceito de Deus quando passa por algum processo de dificuldade, nas nossas vicissitudes, nas nossas aflições. A gente sempre se aproxima de Deus pedindo proteção, pedindo amor, pedindo misericórdia, pedindo auxílio.
Mas Deus, Ele nos ama dentro de uma perspectiva infinita. Nós fomos criados por amor e para o amor. E nesse nosso processo de desenvolvimento, a gente vai despertando para algumas coisas, como por exemplo, para o melhoramento moral, que é um dos nortes, que é uma das bases, que é um dos pilares da lei de Deus. E Allan Kardec, nessa conversa com os espíritos, ele vai ali conseguindo encontrar um norte e, especificamente na questão 617A, quando ele questiona se é possível se aprofundar nas leis naturais, se é possível se aprofundar nas leis divinas, se é possível se aprofundar nas leis morais, os espíritos nos respondem que sim, mas para isso é preciso várias existências. Porque o processo de desenvolvimento do sujeito, o processo de desenvolvimento do espírito, o processo de desenvolvimento da espiritualidade, da individualidade, ele requer muito autoconhecimento. Ele requer trabalho, ele requer ponderação, ele requer paciência, ele requer, por exemplo, uma atividade basilar que Jesus nos ensina, que até hoje estamos engatinhando para aprender, que é se colocar no lugar do outro. Já ensina Jesus: não faça ao outro aquilo que não queres que faça com você. Então, dentro dessa pegada, dentro dessa ótica, quando Allan Kardec vai trabalhar um conceito ali, quando ele sai da parte das características da lei natural, que são essa perspectiva moral, essa perspectiva de desenvolvimento, essa perspectiva atemporal, ele vai ali se bifurcando, desaguando num conceito muito mais amplo, que é a origem e o conhecimento da lei natural. E ele questiona, no item 619, se Deus facultou a todos os homens os meios de conhecimento da sua lei. E os espíritos respondem que sim, que todos nós conhecemos a lei de Deus, mas nem todos nós podemos compreendê-la. E por que todos nós conhecemos a lei de Deus? Porque nós somos criações divinas. Dentro da gente, a gente tem uma semente. Dentro da gente, a gente tem uma faísca, a gente tem uma centelha divina. E dentro dessa ótica, nessa centelha, nessa semente que vai germinando ao longo dos processos de pluralidade das existências, a gente vai se alinhando com a lei de Deus. A gente vai se conectando com todo esse amor que nos é ensinado por Jesus. E dentro dessa ótica de subjetivismo, de individualidade do espírito, imortalidade da alma, pluralidade das existências, a gente percebe que cada um de nós tem uma própria percepção sobre a vida, uma própria visão sobre o mundo. E às vezes, dentro dessa limitação, digamos assim, que nós temos, a gente conceitua Deus de maneiras diferentes. E onde está efetivamente a lei de Deus nessa perspectiva de pluralidade de individualidades? E os Espíritos nos respondem que a lei de Deus está na consciência, porque o processo de conhecimento da lei de Deus é um processo eminentemente existencial, que requer tempo, que requer que realmente adentremos a toda essa carga filosófica, a toda essa carga de amor, a toda essa proposta que Jesus nos traz de trabalhar pelo progresso moral, tanto nosso como o do mundo. A gente só muda o mundo quando começa a mudar dentro de si. E o conhecimento da lei natural nos proporciona uma nova dimensão sobre a vida.
resgatando o que Jesus nos ensina no Evangelho de João, especificamente no capítulo 10, na passagem do Bom Pastor. Quem vai a Jesus, quem vem a mim, terá vida em abundância. Por que vida em abundância? Porque quando a gente se identifica com a lei divina ou natural, a gente percebe que a limitação da matéria, ela é apenas um ponto da nossa existência. As nossas atitudes, elas se reverberam muito mais além do que a nossa atual reencarnação. E nesse conhecimento da lei divina natural, a gente sempre procurou ter algum parâmetro para comparação entre eu e Deus. Quem eu devo ter como parâmetro? Quem eu devo ter como um caminho, um modelo, um guia que me leve ao conhecimento íntimo das leis naturais, ao conhecimento íntimo das leis divinas? E os Espíritos nos respondem na questão 625, Jesus, o nosso modelo e guia. Reverbera, na verdade, tem uma forte conexão, uma passagem também do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, que Jesus se proclama: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão por mim, senão por Jesus. E o Jesus, à luz da doutrina espírita, ele é a mensagem. Ele não é aquele Cristo que durante muito tempo nós, enquanto sociedade, entendíamos um Cristo numa perspectiva antropomórfica. Não. Jesus é apenas uma ceifa do amor divino. E como Espírito puro, como governador espiritual da Terra, ele nos proporciona uma reflexão, na verdade, alguns atalhos para a gente conhecer o íntimo das leis divinas ou naturais. E dentro dessa matéria tem uma pergunta muito interessante, que é a questão 627, em que Kardec faz o seguinte questionamento: ora, se a lei de Deus sempre existiu, se a lei de Deus é eterna, se Jesus nos ensinou a lei de Deus, qual a função do Espiritismo em relação a isso? Se nós, por exemplo, já temos a lei de Deus na nossa consciência, se nós já temos a lei de Deus no nosso íntimo, se nós já temos a obra de Jesus descrita pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, qual a função do Espiritismo em relação a isso? O Espiritismo vem inovar, o Espiritismo vem ensinar algo além do que nós já temos? E a resposta é de uma perspectiva colossal, é de uma perspectiva muito ampla, é de uma perspectiva profunda, que tem um livro chamado Céu e Inferno, que completou 155 anos recentemente, que vem complementar esse raciocínio apresentado pelos Espíritos. Porque os Espíritos nos respondem na questão 627 que o Espiritismo, ele auxilia, ele colabora por proporcionar uma verdade inteligível por todos. E o que é que o livro Céu e Inferno tem a ver com isso? Com essa verdade inteligível para todos. Porque naquele livro, que é imperdível, na verdade toda a obra de Allan Kardec, tanto o Pentateuco como as revistas espíritas, toda a obra é imperdível. Nós espíritas devemos refletir, devemos ler, devemos conversar e principalmente devemos colocar o conteúdo de Allan Kardec nas nossas condutas, que nos auxilia bastante. O livro Céu e Inferno, ele se estrutura em duas partes. Primeiro, a construção teórica, em que Allan Kardec faz uma reflexão sobre as nossas escolhas, sobre a relação de causa e efeito das nossas escolhas,
sobre a infinita misericórdia, bondade e justiça de Deus, que sempre nos proporciona redenção. E na segunda parte, ele cataloga algumas mensagens da época que presenciou, que estudou, que observou, e vem nos apresentar na segunda parte do livro Céu e Inferno uma verdade inteligível para todos, porque através de uma separação categórica pelo adiantamento, pelo esclarecimento moral de certos espíritos, Allan Kardec ele traz uma reflexão sobre a relação de causa e efeito de tudo que a gente faz, que isso se desdobra no plano espiritual. Exemplo disso, numa obra subsidiária da doutrina espírita, que a gente recomenda bastante, que é a literatura de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, nós temos dois exemplos de dois livros. O primeiro, Nosso Lar, o segundo livro, Mensageiros. Na verdade, toda a obra de André Luiz, ela traz essa questão do conhecimento da lei natural, que ele é gradativo, mas sempre acontece. E dentro da ótica de progresso, a gente pode afirmar que hoje nós temos o melhor conceito em relação à lei divina ou natural. E outra reflexão que Kardec traz, que Kardec proporciona no tema de hoje, é um porquê. Porque Deus nunca nos proporcionou de maneira ampla a lei divina ou natural, o conhecimento da lei divina ou natural. E os Espíritos nos respondem que o conhecimento ele deve ser gradativo. O conhecimento, assim como a luz, se a gente estiver num ambiente escuro e imediatamente ligarmos a luz, vai ter um movimento refratário da pupila. A gente não consegue enxergar. E se o conhecimento for proporcionado assim, de uma maneira abrupta, de uma maneira rápida, a gente não consegue sensibilizar a sua envergadura. E nessa perspectiva de conhecimento da lei natural, o Espiritismo nos ensina, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós tivemos 3 grandes revelações ao longo da história da humanidade: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés, através dos 10 mandamentos, por exemplo, nos ensina uma conduta moral, uma perspectiva de respeito, uma perspectiva de limite, uma perspectiva de controle da nossa conduta. Não roubarás, não matarás, não desejarás a mulher do próximo. E tem lá um culto a Deus, tem lá uma adoração a Deus. Amará teu Deus de toda a tua vontade. Passou um tempo, na verdade muito tempo, e nós não aprendemos. E Deus nos presenteou com Jesus, que além de um conhecimento teórico, através, por exemplo, das parábolas, nos ensina muito com a prática. O ensinamento de Jesus, ele é muito didático, ele é muito pedagógico. Jesus, ele se deslocava às multidões para nos ensinar essa questão da lei natural. E por último, nós temos o Espiritismo, que nesse curto espaço de tempo, ele vem nos provocar uma reflexão que nunca estamos sozinhos, que Deus não nos abandona, que assim como a sua lei, nós também somos fonte de evolução. Que possamos seguir firmes, confiantes, com bom ânimo e principalmente certos de que a lei divina ou a lei natural é algo que está dentro do nosso coração. E muitas respostas que a gente procura, a gente encontra no Novo Testamento, a gente encontra na codificação kardeciana e principalmente dentro da gente. Em todas as respostas que
procuremos, consigamos encontrar a conjugação de alguns verbos que nos ajudam a melhorar, como o verbo amar, como o verbo perdoar, como o verbo confiar, como o verbo trabalhar e principalmente como o verbo conhecer. Que possamos conhecer as leis divinas, as leis naturais, no nosso íntimo, lembrando, reverberando uma lição ensinada por Jesus no Evangelho de João, que os seus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Paz, tolerância e amor a todos nós.